Olá, pessoal, estamos começando mais uma reunião de network. Eu vou deixar esse conteúdo gravado para depois passar para vocês que são do grupo. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho daquilo que trava os nossos negócios e a nossa vida. E na última reunião, nós começamos a trazer algumas coisas práticas, a fazer alguns exercícios para quebrar a escassez. E aí muitas pessoas expuseram outros bloqueios que têm. Então, como eu fiz o método IP e a maioria das pessoas que estavam aqui não fizeram, eu fiquei de trazer algumas coisas e começar a falar de desbloqueio a partir de hoje. O que acontece? Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer resultado, mas por que o resultado não acontece? As pessoas não fazem o que precisa ser feito, ou elas tomam atitudes que atrapalham o crescimento delas e elas não percebem o porquê. Então, assim, nós vamos começar hoje a falar um pouco sobre isso, e a partir hoje, até nos próximos dias, a gente vai trabalhar muito essas questões, porque as pessoas não percebem que tem os problemas, elas não percebem que tem os bloqueios. Eu, no passado, tinha e nem sabia que isso existia, e conforme eu fui tendo consciência, eu fui com muita paciência trabalhando um a um. Todo bloqueio ele tem níveis, e eu vou trazer aqui para vocês algum deles. Então, no nosso conteúdo de hoje, eu falei que a gente ia comentar sobre o maior problema que atrapalha a nossa vida. E são os bloqueios. O problema é que as pessoas nem sempre percebem que tem. Quando elas descobrem que tem, elas têm dificuldade de lidar com isso. E quando a gente faz o método IP, eu já fiz 2 vezes, a gente trabalha com muita paciência cada um desses bloqueios. Todos esses bloqueios e esses problemas que a gente tem, eles têm níveis diferentes. Então, eu vou só colocar aqui, para a gente aproveitar o nosso dia de hoje. Ó, esse é o tema que a gente está trabalhando hoje. O maior problema que atrapalha o nosso negócio, todo mundo está vendo? Tá, porque eu estou gravando, gente, às vezes eu faço umas coisas aqui que fica diferente na gravação, eu também estou aprendendo a ferramenta. E uma coisa boa também é que cada vez que a gente tem uma aula aqui, a gente também está exercitando o digital, porque todo mundo aqui está aprendendo de alguma forma. E mesmo eu que estou aqui conduzindo a reunião, não quer dizer que eu saiba mais que as pessoas. O que eu estou trazendo são coisas que eu já estou aplicando, que eu aprendo nos treinamentos e que eu passo também para os meus clientes mentorados e que funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, que foi ontem, né, porque hoje ainda é terça-feira, tá, no começo da semana, eu tive uma aula com uma mentorada minha, que é uma menina super jovem, de 19 anos, ela está fazendo um investimento nela, pagando uma mentoria particular para ela desenvolver a oratória dela no digital. Eu fiquei tão encantada, porque é uma menina jovem, de 19 anos, 100% comprometida com aquilo que ela combinou comigo. E olha que eu dou aula para muita gente, eu dou aula para muito empresário, que às vezes você marca, as pessoas não se comprometem, às vezes paga, não faz. Tudo isso é bloqueio. E veja que interessante, né? Às vezes uma pessoa mais jovem está menos bloqueada e a pessoa que tem mais experiência de vida está mais bloqueada. Dá para acreditar num negócio desse? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esses bloqueios. Então, vamos começar. Eu vou trazer algumas coisas que eu aprendi no IP e que pode ajudar muito a gente e que eu também estou praticando nas chaves diárias. Para quem está acompanhando, eu estou fazendo uma sequência diária de chaves da prosperidade que nós aprendemos no treinamento do Pablo, no último treinamento do ano. E também estou trazendo leitura de provérbios. Para quê? Para a gente começar a trabalhar a consciência. E aí, no IP, a gente trouxe uma coisa interessante, que são os degraus da sabedoria. Cada um de nós aqui tem algum problema, tem algum bloqueio. Ô, Estelita, só desliga. Isso, obrigada, porque estava saindo barulho aqui. Todos nós temos bloqueio. E nessas chaves que eu faço diária, que é para a gente começar a atingir a sabedoria, e lembrando que tem níveis diferentes, eu percebi em mim uma mudança muito grande. Muita coisa minha que estava bloqueada foi desbloqueando. Por quê? Inconscientemente, o fato de eu treinar as pessoas, eu também estou me treinando, e a gente muda a nossa frequência. E o que acontece?
Quando o bloqueio é muito forte, a pessoa nem sabe que ela tem, ela não consegue dar certo, ela não sabe de onde vem o problema dela. Então, nos degraus da sabedoria, o primeiro deles é o conhecimento. É o que eu faço nas lives. Eu levo conhecimento para as pessoas. Todo mundo que está lá vai aproveitar? Não vai. Mas muitas vezes na repetição, ela vai. O segundo degrau da sabedoria é o entendimento. A gente pode ouvir e não entender nada. A gente pode... Às vezes você atende uma pessoa, ela não entende nada, ela acha que entendeu. Isso acontece muito. Depois vem o discernimento, a gente saber analisar as coisas. E tudo isso é um processo. Então, o conhecimento ele é importante. Quando ele é aplicado, aí a gente começa a ter sabedoria em tudo aquilo que a gente faz. E depois vem o resultado. Então, o que acontece? Se você tem dúvida se tem bloqueio, é só você perguntar assim, estou tendo resultado naquilo que eu quero? No meu negócio, na minha empresa, na minha vida pessoal? Não estou. Se não estou, qual é o bloqueio? Uma coisa que a gente aprende é que todo bloqueio está relacionado com o nosso propósito. A maioria das pessoas não despertaram ainda o propósito delas, elas nem sabem. Então, nós que estamos aí nesse movimento de crescimento pessoal, a gente precisa chegar nessas pessoas de alguma forma. E aí, um pouquinho antes da gravação a gente sempre conversa um pouco, né? E a gente estava justamente falando sobre a dificuldade que muitas pessoas têm de cumprirem os compromissos delas. Por exemplo, aqui na reunião, muita gente coloca o nome. Eu não estou dizendo para a pessoa não colocar, mas na hora de vir, sempre vem menos do que foi colocado o nome. Nos treinamentos é a mesma coisa, entra um monte de gente, poucos continuam. Nas nossas primeiras aulas, eu comentei que existe 3 tipos de pessoas, e eu sempre vou falar isso para você que estiver assistindo a gravação, gravar e se identificar qual dessas pessoas você é. Tem sempre 3 tipos de pessoa, em todo tipo de treinamento, em todo tipo de ambiente. A primeira pessoa é a aprendedora. Ela só fica aprendendo, mas ela não põe nada em prática. E nós temos muitas pessoas que têm esse problema. É um bloqueio também, que é o bloqueio de... Bom, a gente vai ver depois os bloqueios, vocês vão começar a identificar. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que participa de tudo, mas ela participa, assim, do grupo, do movimento, mas na vida dela ela não põe em prática também. O terceiro grupo é o grupo dos fazedores. Aprende um pouquinho e já começa a fazer. Então, é importante a gente identificar qual desse público que nós somos e qual desse público que a gente está se comunicando. Porque se você percebe que a pessoa que você está atendendo também só fala e não faz nada, você tem que perceber que ela tem um bloqueio, porque ela não vai perceber. E a Anne trouxe uma situação aqui que acontece bastante. Eu estou em vários grupos também, e eu já falei sobre isso. O network não é todo mundo ficar se promovendo. Network é relacionamento. E as pessoas não entendem o que é network. Então, elas entram nos grupos e fica todo mundo se oferecendo. E aí, quando você monta um grupo, igual a Anne montou um grupo, e as pessoas não queriam passar o conhecimento delas com medo de que alguém fosse tomar. Esse é um bloqueio violento, que é o bloqueio de escassez. Porque a pessoa escassa, ela não contribui com ninguém. Ela guarda tudo para ela retém o conhecimento, porque ela tem medo que se ela contar, alguém vai tomar o cliente dela. Foi mais ou menos isso, Anne, que aconteceu? Então, foi, na verdade, assim, não é que aquela pessoa não estava querendo passar o conhecimento, ela estava com medo, por exemplo, se eu ficar comentando, aparecendo na página que ela dela, te promovesse. Eu ia roubar os clientes dela, Sim. entendeu? Porque Sim. ela também é terapeuta. Só que aí eu falei, bom, network, eu não faço a mesma coisa que você. Você tem um produto incrível. Aliás, nem o nicho é igual, porque eu trabalho com dor, você trabalha com relacionamento, autoestima. E aí você imagina o quanto que os meus próprios clientes, né, precisam de você, porque eu não faço o que você faz. Sim. Né? E aí meio que a pessoa não entendeu, sabe? E eu vi que ela se apagou, ela estava apagando, ela não comentava no meu post, né, que era o combinado para a gente aumentar o engajamento. E os que eu comentava dela, eu via que ela apagava. Várias pessoas fazem isso, Anne.
Isso Aí eu falei, acontece. gente, não faz sentido, né? Mas aí eu entendi, lógico, que é inconsciente, é o bloqueio, a gente tem que... E aí é isso, né? No grupo só tá mais eu e a Georgia fazendo, mas assim, a gente está fazendo pelas pessoas, só que uma coisa interessante, que acho que é isso que você está vivendo também, a gente transborda para aquelas pessoas, só que a gente colhe o fruto em outro lugar. Exatamente. É isso aí. Porque o importante é você ter o propósito de ajudar, de contribuir. Não importa se a pessoa vai te retribuir de volta, entendeu? Às vezes você não vai ter resultado, né? Por exemplo, eu criei aquele grupo, na verdade, para te ajudar e ajudar aquelas pessoas, né? A questão do Instagram. Mas você vê, quase ninguém está participando. Gente, isso aí acontece. E o que é importante? Vamos começar, então, a falar desses bloqueios que nós temos, todos nós temos. Eu preparei até um material, não é exageradamente grande, mas é um material que fala um pouco sobre isso que eu falei no começo, que é o degrau da sabedoria, e depois ele fala dos principais bloqueios de escassez, para depois vocês poderem ler, porque funciona assim, ó, a gente vai falar agora, todo mundo vai entender. Só que a gente, às vezes, não identifica na hora que acontece. Eu também tenho meus bloqueios de escassez, e quando eu percebo que eles estão muito fortes, eu identifico, e aí você vai quebrando por camadas. Na semana passada, a gente fez um exercício de cada um contribuir financeiramente com a Tati, da floricultura, e hoje ela não está aqui. Mas o que acontece? Nós fizemos o trabalho. E aí acabou que incentivou ela fechou algo para trabalhar no Instagram. O que é importante a gente entender? O que é a escassez, né? É uma pobreza interna, é um sentimento que a pessoa não sabe que tem, e o contrário de escassez, para ajudar vocês a entenderem, é a abundância. A pessoa que tem, ela não tem medo de doar, ela não tem medo da concorrência, ela não pensa sobre isso, porque é algo muito natural. Mas as pessoas escassas, elas têm medo, elas se limitam e não percebem. Todos nós temos escassez em níveis diferentes. E aí a gente vai lidar com esses desafios, igual a Anne teve que lidar, eu também lido com isso o tempo todo. Eu trabalho numa área, Anne, por exemplo, que eu presto muito serviço para as empresas onde eu sou contratada para fazer um trabalho de locução que é muito diferenciado. E eu tenho alguns amigos locutores que, inclusive, começaram a fazer isso depois de mim. Não que eu sou a pioneira de tudo, nada disso. Eu também aprendi com outros profissionais da locução, só que eu continuei. Tipo, eu aprendi com eles, fiz algumas alterações e continuei. Eles até pararam por outros motivos, e outros vieram depois de mim. Então, eu sou bastante conhecida nesse meio que eu atuo. E é muito interessante. Até hoje, tem profissionais que tentam me tirar dos lugares que eu estou trabalhando. É muito louco. O que eu entendo quando isso acontece? Eu preciso mudar de nível. Não é culpa deles. Eles estão naquele sentimento escasso de que se eu estiver no mercado, eu vou estar prejudicando eles de alguma forma. Só que eu já estou no digital e eu já percebi que tem outras pessoas que eu posso servir com o meu conhecimento. Então, para a gente não gastar energia com essas pessoas escassas, a gente precisa mudar a nossa ambiência, que é uma coisa que é falado bastante pelo Pablo, e eu percebi também isso. Às vezes, a gente está fazendo a coisa certa no lugar errado. Então, sentiu que está tendo bloqueio de escassez onde você está, porque talvez você já mudou, muda você de ambiente. E a gente sempre vai ter alguém para servir, talvez em outros ambientes. A pessoa escassa, ela não quer contribuir, ela só quer receber, né? É bem essa sensação, né, Ana? Eu só quero receber, mas não vou fazer nada por ninguém. Infelizmente, a gente vai lidar com isso. O que é importante a gente perceber por nós? O maior problema que nós temos somos nós mesmos. Se a gente olhar dessa forma, a gente não vai mais ficar chateado com ninguém, porque a concorrência sempre vai existir, e a gente precisa estar preparado emocionalmente para a gente não cair no desânimo quando alguém ou não comprar o nosso produto, ou nos criticar,
ou tentar nos atingir, tentar nos prejudicar, porque isso sempre vai acontecer. Mas quando a gente é abundante, a gente consegue sair disso. Então, esse bloqueio da escassez, ele é muito pesado, e ele é um bloqueio que normalmente todo mundo tem. Vocês vejam até o Pablo e a Carol, que hoje são bilionários, eles falam dos bloqueios deles. E a gente vai vencendo degrau a degrau com muita paciência. Então, assim, eu acho que esse bloqueio a gente tem que trabalhar em toda reunião para que a gente desbloqueie em nós. Muitas vezes a gente vai conviver com pessoas que elas têm esse bloqueio e elas vão acabar atingindo a gente com o bloqueio delas, e a gente precisa estar muito preparado para isso. No material que eu preparei para vocês, não é uma coisa complicada, eu só fiz porque eu acho que, por mais que eu fale aqui, vai ser muito legal vocês darem uma lida. Basicamente, eu trago os degraus da sabedoria, é um material prático para vocês darem uma lida e ler várias vezes. Eu vou abrir ele rapidinho aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Ó, esses são os degraus da sabedoria que a gente precisa avaliar em nós. Sempre a gente trabalha em nós. Alguém me magoou, o que eu posso aprender com aquilo? Alguém não comprou meu produto, o que eu posso aprender com isso? Alguém não me tratou bem, porque quando a gente coloca a solução em nós, a gente não se desgasta mais. Na hora da raiva, da indignação, mas depois você fala, peraí, o que eu posso aprender com isso? Então, o primeiro degrau é o conhecimento, o segundo é o entendimento e o terceiro, o discernimento. Normalmente aqui as pessoas se perdem bastante. Por isso que a gente se reúne aqui, para que um possa aprender com as experiências do outro. Isso vai ajudar muito a nossa mente. E a gente tem que mudar primeiro a nossa mente. Existe uma coisa que é assim, ó. Todo pensamento gera um sentimento que reproduz um comportamento. E com a gente não é diferente. Se eu estou sentindo, poxa, eu tenho boas intenções no que eu faço e por algum motivo eu não estou tendo resultado, o que eu estou fazendo sem perceber? Qual é o conhecimento que eu não tenho? Qual é o entendimento que eu não estou tendo diante disso? O que eu tenho que discernir disso? Vou aplicar. Apliquei. Deu errado? Volta de novo. Conhecimento, entendimento, discernimento. Apliquei. Funcionou? Quando você tem resultado, você começa a colher o fruto da sabedoria. Para qualquer situação. Começa por aqui. Eu vou deixar nesse material, isso aqui, que eu peguei do método IP. Esse aqui é o material do método IP, que são as 12 áreas da vida, para vocês fazerem para vocês. É muito interessante, gente, que no passado eu fiz para mim, olha que interessante, quando eu entrei nesse negócio de autoconhecimento, eu não entendia quase nada sobre isso. Eu vou mostrar aqui para vocês que esses dias eu fiz essa roda da vida, para mim, que são as 12 áreas, né? A parte pessoal, propósito, profissional e relacionamentos. Quando eu fiz no passado, eu tinha várias áreas que eu estava com a nota 2, 3, eu estava bem baixo em quase todas as áreas. Isso foi em 2019, quando eu já estava estudando essas coisas de autodesenvolvimento, que eu já tinha melhorado da depressão, e eu falei, cara, eu vou estudar isso para sempre. E aí, quando foi semana passada, eu estou limpando aqui o escritório, jogando alguns materiais antigos, eu encontrei. Vou mostrar assim rapidinho, ó. Essa parte em amarelo, que está quase 10 em todos, é o que eu vejo hoje. E as outras é como era antes. Olha como mudou. Aí, o que eu vejo hoje? Hoje eu também mudei de nível, então eu preciso rever, dentro do nível que eu estou hoje, como é que está meu propósito, meu pessoal, meu profissional, meus relacionamentos, para poder equilibrar essa roda da vida. Então, é muito legal fazer, eu deixei aqui, se vocês quiserem fazer, eu acho que ajuda. E eu trouxe aqui um texto que o Pablo escreveu e deixou no blog dele, porque o método IP é dele, então é legal vocês lerem com as palavras dele. Ele explica como é que são os bloqueios emocionais, porque ele trabalha muito a questão do cérebro. Ele fala de onde vêm os bloqueios, e ele traz alguns aqui. E, por coincidência, nesse texto, ele trouxe o primeiro como escassez. Já no método IP que eu fiz agora, recentemente, ele fez numa outra ordem, mas ele traz todos. Então, eu deixei os textos aqui.
Hoje, vamos falar da escassez, porque de todos os bloqueios, gente, esse é o pior. Esse é o pior. Ele traz aqui. Pessoas que têm escassez, têm medo que seus recursos não vão ser o suficiente e vão acabar a qualquer momento. O conhecimento nosso também é o nosso recurso. Eu vou deixar esse texto para vocês, eu vou colocar no grupo, tá? Então, vocês podem anotar e depois leiam até, gente, isso começar a ficar claro para vocês. Então, a pessoa escassa, ela vive preocupada com dinheiro, ela pensa em poupar, isso te impede de arriscar para conseguir crescer nos negócios e nas finanças. Pessoas assim podem ter sofrido dificuldades financeiras que causam desespero na família. Cada um desses bloqueios vai ter um texto. E aí vocês vão lendo e a gente vai a toda reunião trabalhar um pouco disso. Eu acho que vai ajudar. Porque as coisas do IP eu já fiz 2 vezes. É muito interessante. Cada vez que você faz, alguma coisa muda. Não é de uma vez. Então, se a gente treinar todo dia, vai ajudar também. Se vocês conseguirem acompanhar as chaves que eu estou trazendo diariamente no YouTube, no podcast, pode ajudar também. Porque eu já estou nisso há tanto tempo, repetindo, só que é muito interessante, mesmo repetindo e repetindo, a cada dia que eu estou gravando com vocês, alguma coisa diferente vai mudando em mim. Por quê? Porque a gente vai construindo uma nova mentalidade todo dia, não é de uma vez só. Então, para a gente poder ter o nosso crescimento pessoal, a gente precisa contribuir. E contribuir é abundância. E aí vem as pessoas, como a Anne falou, que ficam com medo, por exemplo, de promover a Anne. Aí, se eu promover a Anne, eu não vou ter cliente. O que é uma bobagem. Inclusive, eu vou começar essa semana, tem alguns clientes meus que eu vou fazer algumas lives. Então, assim, começa a ver se vocês têm algo de interessante, a gente pode fazer algumas lives. O meu Instagram ele tem começado a crescer de uma forma que nunca cresceu, um pouco porque eu estou colocando tráfego pago, mas também porque eu estou movimentando aquilo que eu ensinei para vocês. Eu não estou tendo muito como comentar, porque eu estou com muito trabalho, a minha equipe está pequena, mas eu estou conseguindo crescer de outras formas pelo fato de estar fazendo live todo dia. As pessoas, elas acham a gente nas redes sociais. Elas acham. Então, gente, pensa sempre assim, o maior problema do meu negócio sou eu. Por quê? Toda empresa carrega a energia do dono. Essa semana eu atendi um empresário que ele me procurou preocupadíssimo com a empresa dele e conversando com ele eu falei, ó, é você que está precisando de ajuda, porque se o teu emocional não estiver bom, você não vai conseguir tocar a sua empresa. Se você tem empresa, treine os seus funcionários, porque vocês imaginam, gente, nós que temos empresa, que temos condição de pagar 3, 10, 15 mil num treinamento, a gente tem bloqueio. Imagina uma pessoa que trabalha com a gente, que veio de uma condição mais humilde ainda do que a gente, quantos bloqueios aquela pessoa não tem? Então, se a gente não ajudar pessoas, não adianta a gente reestruturar a empresa, não adianta a gente colocar uma sala bonita, comprar móveis, não tem a ver com isso. As pessoas que a gente coloca para trabalhar com a gente, se elas errarem, a culpa é nossa, nunca é delas, porque elas estão no nível mais humilde ainda. A hora que elas estiverem no nível melhor, elas não trabalharão mais para nós, porque elas já estarão prontas para montar as próprias empresas. Tem outra coisa que eu falo muito nas lives, e eu acho que eu já falei aqui na reunião, que muitos de nós temos mentalidade de escravo ou trazemos essa energia de escravo. O que é o escravo? Não é o negro, porque a gente fala da escravidão, a gente só lembra do negro, mas não é isso. A escravidão é quando a gente depende de alguém, porque quando eles escravizaram os negros, eles fizeram isso com eles. Muitos negros que vieram da África eram pessoas intelectuais, eram pessoas que eram reis no país deles. E para cá eles foram trazidos para serem escravos. O que é o escravo? Ele não pode fazer nada sozinho, ele depende de alguém que autorize ele fazer as coisas. Ele não pode morrer, então a pessoa que cuida dele não deixa ele morrer, mas ele também não pode fazer aquilo que ele sabe, ele tem que fazer aquilo que é mandado, ele segue regras para servir alguém. Muitas das pessoas que são funcionários de empresas, eles têm a mente escrava também, mas eles não sabem. Onde que está o problema disso? Às vezes essas pessoas montam empresa, mas continuam com a mente de escravo, que é uma mente limitada.
Lembra que eu contei a história do elefantinho na aula anterior? Eu acho que é o melhor exemplo, né, Georgia? O que é o elefante? Ele é um animal extremamente forte, mas eles treinam no circo o elefante amarrando o pé dele numa corda e amarra numa árvore. Como ele é pequeno, ele não consegue sair. E o elefante tem uma memória boa. Então, o que acontece? Quando ele cresce e ele é extremamente forte, ele não sai do lugar e continua escravo daquela situação, porque ele não sabe que ele pode se soltar. Muitos de nós somos assim. E aí vem todos os bloqueios que nós temos. E o da escassez, ele tem muito a ver com uma infância difícil financeiramente. Eu fui uma pessoa que veio de uma infância muito difícil financeiramente. Então, eu venho de uma família extremamente escassa. E eu sou uma das pessoas que prosperei cedo. A minha irmã também prosperou cedo. Mas a gente tem que estar sempre atento, porque a mente escassa vem, comigo também vem. E é um dos bloqueios mais fortes que tem. Então, nosso objetivo aqui é que a gente tome consciência disso. E o mais importante, como resolver isso? Na semana passada, a gente fez o exercício de todo mundo contribuir com alguém para a pessoa poder fazer o trabalho no Instagram. Vocês lembram disso? Teve alguém aqui que contribuiu? Eu contribuí. Quem contribuiu mais? A Geórgia. Alguém mais contribuiu? A Marlene. Olha que interessante. A pessoa que a gente contribuiu não veio. Por quê? E ela foi ajudada. Talvez ela não percebeu, mas ela não está aqui. E a pessoa que a gente ia ajudar hoje, ela também não veio. Percebe? Existem níveis de escassez que eu nem percebo. Eu quero ajuda, mas não sei ajudar. E aí a gente tem que identificar isso para a gente começar a mudar a nossa frequência. Muitas vezes a pessoa nem vem aqui no grupo. Ah, não, se eu for lá eu vou ter que contribuir, é melhor eu não ir. Percebe? É tudo inconsciente, gente. Qual que é a nossa ideia aqui? Nós temos que perceber isso e nós precisamos melhorar em nós para que a gente atraia pessoas que vão combinar com a nossa energia, mas a gente tem que continuar ajudando quem não percebe. Porque quando essas pessoas perceberem e forem curadas, elas vão curar outras pessoas. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, para a gente poder debater, que eu não quero ficar falando o tempo todo, tá? Mas é uma coisa para a gente começar a perceber. Quem quer falar primeiro? Senão eu chamo. Vamos começar pela Anne. Divide com a gente, Anne, um pouquinho do que foi esse conteúdo de hoje e se isso faz sentido para você, para a gente começar a ter esse compartilhamento. Não, faz todo sentido. Eu acho que, assim, talvez, né, a escassez seja um dos principais bloqueios, né, das pessoas. Eu também venho de uma família pobre, meu pai é analfabeto, então, assim, até hoje eu lido com esse bloqueio, mas eu vejo que, assim, eu melhoro a cada dia, né? A gente vai melhorando, né? E eu acho que, assim, né, o antídoto, né, para a escassez não tem como. É doação, é contribuição, é fazer, fazer, fazer. É o propósito, né? Não tem como. E até eu assisti a aula do Pablo ontem, no Pior Ano, ele falou uma frase assim: a pessoa que é escassa é porque ela corre atrás do dinheiro, não atrás do propósito. A pessoa, se ela entender que ela tem um propósito e ela começar a fazer pelas pessoas, ela transborda naturalmente e vem. Sim. Né? E é isso, as pessoas que mais têm bloqueio de escassez, elas não querem contribuir, elas só querem receber. Exatamente. E assim, isso não quer dizer, gente, que nós vamos trabalhar de graça. E é legal, porque essa linha tênue, às vezes as pessoas se perdem. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa reunião com vocês. Para mim, isso daqui é tão especial, porque aqui eu consigo colocar várias coisas em prática, e quando alguém me contrata, eu já sei que funciona porque eu estive com vocês. Se você olhar isso daqui
Por exemplo, a Geórgia, eu acho muito legal, porque ela tem uma disciplina muito bacana. Eu sei que ela ainda está bloqueada em umas coisas, mas ela tem uma coisa boa. Então, o que eu posso trazer da Geórgia nesse grupo, que eu acho que vai enriquecer o nosso grupo? Porque esse grupo não é meu, ele é um grupo nosso. Essa é a ideia. Eu só estou coordenando porque eu sou mais da ação. Então, já que eu tenho essa coisa da ação, eu vou puxando. Faz parte do meu exercício da mentoria que eu recebo também. Mas eu não quero tocar ele sozinho. Eu quero que vocês participem. Não assim, eu vou quando der. Não. Participem com mais força. Eu já falei para vocês, eu não sei se eu comentei aqui, que desde essas reuniões aqui, eu tenho um projeto de crescimento muito grande aqui. Aqui eu estou pescando também as pessoas que eu vejo que estão alinhadas com o que eu já sei que eu vou fazer. Porque eu sou muito da ação, eu já pego e faço. Então, eu já uso isso que eu tenho, mas eu preciso de outras pessoas que podem contribuir. Então, uma coisa que a gente pode fazer, se vocês gostarem da ideia, é, por exemplo, eu estou com 3 grupos que eu coloquei mais forte ali para contribuir com as reuniões, mas, por exemplo, se a Geórgia e a Anne, se a Anne quiser, tá? Eu estou só sugerindo. Cada uma entrar de administradora comigo no grupo, a gente consegue trazer e fortalecer mais pessoas, porque nós temos o nosso propósito. Se elas ainda não têm, tá tudo bem. Eu já tenho clientes que me contratam, porque eles acreditam em mim. Por exemplo, ontem eu fiquei tão feliz, gente, eu dei aula para uma menina de 19 anos, extremamente inteligente, de uma família estruturada, uma menina com propósito. Eu achei aquilo maravilhoso. Ela me pagou sem reclamar, sem chorar, me escolheu porque confiou em mim, porque me viu na internet. Tem várias pessoas assim que estão procurando vocês. Só que aqui nesses grupos que a gente vê que tem muitas pessoas escassas, a gente ajuda elas a sair da escassez. Sabe por quê, Anne? Por exemplo, amanhã depois, se você trabalhar isso em você, você vai ser uma terapeuta que vai arrastar vários terapeutas, assim como a gente tem pessoas que fazem isso. Só que, às vezes, agora que você também está trabalhando isso em você, aparece um monte de escasso, parece que para atrapalhar o nosso projeto, né? Uhum. Isso acontece. Exato. Marlene, pode falar. Abre o teu microfone. Eu vejo que nesse caso nem é para atrapalhar, sabe, Rose? Eu vejo que é muito muito mais para nos trabalhar, sabe? Atrapalhar porque assim, você fala, pô, eu faço tanto, mas não que a pessoa tenha consciência. É para colocar a gente mesmo, igual você falou, para trabalhar na gente, para colocar a gente em ação. Porque, você vê, se você pede paciência, Deus coloca o quê? Problemas. Problema, um monte de gente com problema que vai te tirar tua paciência o tempo todo para que você trabalhe ela. Eu vivi isso na minha vida. Se hoje eu era uma pessoa extremamente impaciente, e com tantos problemas que eu vivi no meu casamento, na minha família, meu filho mais velho com droga, aí tudo isso foi trabalhando. Hoje as pessoas me olham, as pessoas que convivem ao meu redor, elas me olham e falam, nossa, jura que você já foi sem paciência? E você já foi impaciente? Muito pavio curto eu era, né? E hoje eu tenho realmente praticamente nada me tira do sério mais, nada, sabe? Eu falo sempre para minha família que eu estou no caminho do que o Pablo percorre, que é a questão de não ter ninguém para perdoar. Por quê? Porque eu não vou deixar que ninguém me ofenda, que ninguém me deixe magoada, nem ofendida, nem... porque eu já experimentei, já vi que isso é possível. Sim. Sabe? Isso é possível. E a gente vai trabalhando todo dia, né, Marlene? Não é de uma vez. Todo dia.
Não. Foram anos, se você parar para analisar a minha situação dentro do meu casamento, por exemplo, eu vou fazer 40 anos de casada. E faz 24 anos que a gente percorre um novo caminho. Porém, esse tempo para trás foram tempos muito difíceis, né, na minha vida. E aí, hoje, a gente percorre um caminho muito bom, tem uma família legal, uma família onde tem harmonia, onde tem um bom relacionamento. Mas olha quantos anos, né? Quantos anos a gente vem evoluindo nisso. Você tem empresa, Marlene? Eu trabalho com a minha irmã, Mara, que é especialista em leilões. É porque você falou na reunião passada, né? Fico feliz que você voltou, porque Sim. às vezes a pessoa vem um dia, não vem outro, não que ela seja obrigada, tá, gente, a vir todas as vezes, não é isso. Mas quando a gente se dispõe a quebrar a escassez e ser abundante, a gente contribui mais. Isso é muito bom. Por exemplo, o que a Anne trouxe hoje é muito bom, porque a gente consegue, se ela não está aqui, às vezes não ia ter quem compartilhar essa situação que muita gente passa, Anne. Exatamente. E a gente pode apresentar uma solução até para contribuir com você. Igual na semana passada, a gente contribuiu financeiramente, né, Marlene? Hoje, não veio a pessoa que a gente se propôs a ajudar financeiramente. Mas se vocês quiserem, a gente faz o exercício com quem está aqui também, não tem problema. Ou a gente... Eu gostaria, Rose. Eu também, Marlene, de verdade, eu também gostaria. Sabe por quê, gente? Eu falei para vocês da água que eu fiz lá no SPR, né? Gente, aquilo foi libertador. Sim, sim. Foi libertador. Por exemplo, né, comentar a Georgia, né? Eu tenho estudado, já começou a melhorar minhas postagens, né? E aí a Georgia deu uma dica para mim, ela falou, Anne, tá ótima a sua postagem, só que a sua escrita não tá muito boa, você precisa melhorar a copy, escreve tudo junto. Por exemplo, eu não percebia isso. Então, assim, a pessoa que tem esse bloqueio de escassez, às vezes ela não fala para a pessoa, né? Ela não contribui. Você vê, uma coisa que a Georgia falou para mim, ela contribuiu tanto. E você também aceitou ouvir, porque tem gente que não aceita ouvir. E eu falei, nossa, muito obrigada. Ela falou, espera um dia, depois eu falei assim, agora eu tô começando a rever, né? E eu falei, nossa, eu preciso melhorar isso. Posso dar uma olhada no teu Instagram, aqui na tela? Oi? Posso olhar teu Instagram aqui na tela? Eu falei, não dá trabalho para você contribuir com a pessoa. Às vezes você gasta 5 minutos. Às vezes você gasta 1 segundo curtindo uma coisa da pessoa, você já contribuiu. Agora, gente, há um barulho de vento. Quem que tá com o microfone com barulho de vento? Será que é o teu, Marlene? Aquele dia era daí. Veja se é. Não, meu não, meu. Não sei de quem que é, que fica vazando um barulho. Será que é o teu, Jorge? Era o da Jorge. É porque estava um vento, aí ele faz um barulho, depois na gravação ele fica. Deixa eu dar uma olhada aqui no seu Instagram e, de repente, a gente faz essa contribuição hoje para você. A gente fez assim, ó. Eu disponibilizei a minha equipe para fazer um valor bem baixinho para quem não pode hoje investir mais, mas que a pessoa já consiga dar uma organizada no Instagram dela. Então, eu coloquei um valor de R$500 para fazer um trabalho no mês, para dar uma melhorada, porque você tem que começar de algum ponto. Quando você começa a movimentar a rede, ela começa a crescer. Aquele exercício que eu ensinei para vocês, tão simples, ele já funcionou. E aí, cada um aqui doa um valor em dinheiro, o quanto puder. E aí, se você, dependendo de quanto entrar, se você puder pagar a diferença, a gente já começa a te atender essa semana para você dar uma mexida no teu. Ó, deixa eu olhar, qual que é o teu? Abre o microfone. Eu sei que é chatinho, mas tem que abrir o microfone toda hora, né?
É auditório do corpo. Tá. Você não tá fazendo live todo dia, né? Não. Por quê? Porque, assim, eu ainda estou, assim, trabalhando o meu posicionamento e, na verdade, eu não estou sabendo ainda o que eu faço de live, sabe? Tá, isso eu posso te ajudar a criar pelo menos uma referência, uma linha editorial mínima, porque é importante você todo dia, porque o Instagram, ele vai trabalhar para você de acordo com o que você movimentar. Por exemplo, se você fizer stories, que é mais simples de fazer, eu vou te passar aqui um bem simples que eu fiz que pode ajudar. O Stories, ele vai ajudar você a melhorar o engajamento aqui. Não é que está ruim seu engajamento. Você tem bastante comentário. Se for olhar em relação ao meu, o teu está mais engajado que o meu. Só que você tem pouco seguidor e você tem pouca postagem. Então, assim, ele não está ruim. Talvez o que está faltando é a pessoa que te vê identificar melhor o que você faz. Uhum. E Tá? sabe qual que é a minha dificuldade, Rose? Assim, eu trabalho com dor, né? E 50% das pessoas hoje têm dor física. Acho que até mais, será que não? Só que elas não entendem que elas precisam, que a dor está relacionada com um bloqueio. Emocional, né? 100%. É uma coisa emocional, não é física. Ó, Só que a pessoa tá atrás de ganhar dinheiro. Então, quando eu falo de dor, as pessoas às vezes não querem resolver o problema de dor, entendeu? Mas elas não entendem que está relacionado. Então, eu estou com essa dificuldade. E aí, outro problema que eu encontrei agora é no gerenciador, para fazer tráfego, a palavra dor bloqueia muito. Porque quem que está fazendo o tráfego para você? Não, eu que comecei a mexer para aprender. Então, porque assim, até você aprender, você vai apanhar muito do algoritmo. Estou estudando tráfego, eu ainda não faço tráfego sozinho, eu contratei uma pessoa que está fazendo para mim, então eu peço algumas coisas, ele já tem mais agilidade. Eu comecei a fazer para ver até o que dá, o que engaja. É teste, tudo é teste, né? Sim. Mas aí, assim, algumas coisas que eu comecei a fazer já bloqueou lá no gerenciador, entendeu? Porque dá como promessa falsa, entendeu? Como eu não sei como que você está fazendo, não dá para dizer aqui, porque não é só a palavra dor, pode ter outras coisas também que tem a ver. Então, por exemplo, você conhece o livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida? Conheço. Você gosta daquele livro? Gosto. Eu gosto demais dele, ele tem uma linguagem bem fácil de entender, e se você olhar lá, tem uma... Ele mostra todas as dores físicas e as relações do emocional. E talvez você não está conseguindo passar isso com clareza e a pessoa não está entendendo. Isso é normal e leva um tempo. Então, por exemplo, eu vou te mostrar aqui o meu perfil. O meu perfil, eu mudei muita coisa. Então, quando eu estou mudando, eu já sei que o engajamento vai ser baixo e é normal. Mas as pessoas estão entendendo o que eu preciso que ela entenda. Porque uma época eu falava muito de locução. E aí, quando eu comecei a falar de prosperidade, de bloqueio emocional, porque isso tem a ver com comunicação, e eu percebi que os meus locutores que eu treinava eram muito bloqueados, eu falei, realmente eu vou ter que falar mais sobre isso. E acabei que eu comecei a atingir muito o empresário, que acaba me encontrando e gosta de mim. Então, o que eu faço? Que não precisa... você vê que eu não tenho tanta postagem, eu até gostaria de ter mais. Só que, por exemplo, eu estou fazendo bastante live. Isso daqui, por exemplo, é a coisa mais barata de fazer, que engaja mais do que postagem. E olha que eu nem tenho comentário, você tem mais do que. Só que, às vezes, não é o comentário nem o seguidor.
Porque esse monte de seguidor, a maioria nem me vê, porque é muita gente antiga, que eu acho que nem usa mais. Porque esse meu Instagram, ele é antigo. Não tem problema, não é o número de seguidor, nem o número de comentário. Mas eu estou conseguindo ver uma movimentação grande nas métricas do Instagram. Mas esse aqui, ó, é o mais barato para você ter resultado. Porque isso aqui é um stories de 1 minuto. Você lança uma pergunta na sua caixinha de pergunta. Se ninguém colocar, não tem problema. A gente pode entrar lá e colocar, e você mesmo pode colocar a pergunta. Por exemplo, dor nas costas, o que significa? Dor nisso, o que significa? Você está só respondendo perguntas. Isso não vai te bloquear em nada. Aqui você pode colocar 1000 dores. E você simplesmente responde. Olha, o que causa dor nas costas está muito relacionado a isso. Dor na barriga está muito relacionado a isso. E você vai explicando. Só isso daqui, que não vai gastar R$1, vai te ajudar a engajar muito. Mais do que postagem. Postagem engaja menos. A não ser quando você cria... como é que chama? Aquele que você passa vários. Igual esse aqui, ó. Carrossel. Carrossel. Esse carrossel meu, ele não é um carrossel que engaja tanto, porque ele é só foto, tá? Mas mesmo assim, ó, o cartão Carrefour me respondeu. Aqui é só foto. Mas quando você faz carrossel explicando, isso engaja muito, tá? Espera aí que eu acabei fechando a tela sem querer. Deixa eu voltar lá. Então, ó. Deixa eu voltar lá para te mostrar. Isso daqui é assim, você monta o stories, ou melhor, você monta as perguntas. Quando você vai responder, você grava o vídeo, responde o stories, ele vai aparecer no stories, aí você salva ele no seu rolo de câmeras. Salvou no seu rolo de câmeras, você sobe como postagem. É assim que ele é feito. Depois você usa ele como postagem. E aí você não precisa colocar um texto enorme aqui embaixo, se você não quiser. Pode colocar uma coisa simples, mas você vai estar explicando algo. Vou mostrar aqui o meu para você ver. Ó. Como cuidar da voz. Nem sempre as pessoas me perguntam, às vezes elas perguntam algo que não faz sentido, eu coloco. Se eu sentir que a pergunta da pessoa não tem sentido, eu faço perguntas eu mesmo. Às vezes eles me fazem perguntas interessantes, às vezes tem muita pergunta que não tem nada a ver. Ó, você precisa afinar. A nossa voz, ela é igual a um instrumento musical. Ela precisa estar afinada e você vai fazendo isso todos os dias. Conforme você trabalha com a sua voz, ela vai ficando treinada. E você vê que a hora que eu gravei deu até um errinho na gravação ali, né? Até esses errinhos eu deixei porque fica mais natural ainda. Você grava stories, depois baixa? Funciona assim, ó. Você manda, você coloca a caixinha de pergunta. Aí vai vir uma pergunta da pessoa. Antes de você postar, você vai abrir o vídeo e vai falar a resposta daquela pergunta que está na caixinha. Falou a resposta? Falou. Aí você vai no Stories e coloca responder público. E aí você puxa o vídeo que você gravou. Ajusta na câmera e posta no Stories. Quando você posta no Stories, ele vem uma opção para você salvar o vídeo. Você vai salvar no seu rolo de câmera. Uhum. Tá? Se você... depois eu vou deixar essa gravação, você ouve de novo. Se você se perder, você coloca na internet. Como fazer um vídeo com resposta de Stories, vai aparecer. Não é difícil. Mas é que no começo, até você pegar, você vai apanhar um pouquinho. Mas é assim, montei as perguntas. Se ninguém mandar nada interessante, você mesmo entra lá e coloca as perguntas que você acha que são importantes. Aí você grava o vídeo respondendo a pergunta. E aí você volta lá no Stories onde você fez a pergunta e coloca responder a pergunta. Aí ele vai dar a opção, responder particular ou público.
Você vai responder público, e na hora que vai aparecer a resposta, ele vai dar uma opção para você puxar a resposta da tua câmera. Você puxa o vídeo. Postou, aí vai aparecer o Stories com a resposta. Depois você olha lá no meu Stories. Tá. Aí você coloca salvar. Ele vai salvar daquele jeitinho no teu rolo de câmera. Aí você posta daquela forma. Você pode todo dia abrir uma caixinha de perguntas. E fazer isso por um tempo. Muitos players grandes fazem isso. E funciona. Porque cada um trabalha com as armas que tem e todas vão dar resultado. De fato, fazer o tráfego pago é o melhor jeito de você ter resultado. Isso é indiscutível. Aí vem a escassez, né? Por que que as pessoas têm dó de investir dinheiro naquilo que elas acreditam que funciona? Eu invisto bastante, gente, financeiramente na minha rede social. E é uma coisa para se pensar, porque enquanto você tem a escassez de ter dó de investir no seu perfil, que é a sua maior vitrine, você tá atraindo gente escassa também, porque você está inconscientemente escassa também. E aí tem um outro bloqueio da desculpa, que a gente fala sem perceber. Tem gente que é assim, para cada solução ela traz um problema, né? E a ideia do desbloqueio é você trazer uma solução para o problema. Quando você só vê solução, você vai resolvendo. Tipo assim, meu cliente não quer comprar de mim. Talvez eu preciso visitar outras empresas, talvez eu preciso mudar o jeito de vender meu produto, talvez eu preciso dar uma degustação de graça que vai atrair pessoas. Mas o escasso, ele não faz nada disso, porque tudo é um problema. E eu penso também, Rose, assim, eu já tive a experiência até de pagar uma pessoa para fazer o tráfego, sabe? Mas, assim, não deu muito certo. E aí eu percebo o seguinte, que aí vai a dica para todo mundo que está aqui. Não importa, a energia é sua, você tem que colocar energia no seu negócio. Então, você tem que ter um conhecimento básico, né? Uma coisa assim, até para você criar as coisas, saber o que você está fazendo um pouco. Não adianta você, sabe, como se fosse um robô, né? Então, assim, a ideia no futuro, lógico, eu delegar todos esses serviços. Mas eu tenho que ter, pelo menos... Você tem que entender, não vai adiantar só delegar. O que acontece? Você tentou uma vez, não deu certo, você não identificou onde é que estava o problema. Gente, eu trabalho com publicidade há anos e eu deveria investir mais até na minha propaganda pessoal. Por que eu tenho investido pouco? Porque eu tenho investido em muito treinamento caro. No começo eu fiz muito treinamento barato, a maioria não são bons, é melhor que nada, mas não são bons. Aí, quando eu comecei a investir em treinamento caro, o primeiro treinamento caro que eu fiz, por exemplo, do digital, não foi um treinamento bom. Eu fiquei bastante decepcionada, eu paguei caro para uma pessoa famosa que vende curso, e eu vi que o curso da pessoa não era bom. Aí, o que eu falei? Eu falei, bom, mesmo que o curso dessa pessoa não seja bom, se ela é uma pessoa famosa, ela sabe algo que eu não sei. Então, mesmo que eu estou indignada de ter pagado caro num curso que eu não gostei, o que eu posso aprender? Lembra que o Pablo fala do código? Você aprende até nos problemas. Eu falei, tá bom. Então, eu vou entender que, apesar de eu não ter gostado do treinamento que eu paguei caro, tem algo nessa pessoa que eu posso modelar. E assim eu fiz. Eu fui investindo em outros treinamentos. Eu, particularmente, assim, me identifiquei muito com o Pablo, com tudo dele, porque eu tenho tido resultados muito bons. Mas eu creio também que muito do meu resultado é porque lá atrás também eu treinei com outras pessoas e alguma coisa eu aprendi de lá. Às vezes a gente não vê isso, mas teve algum aprendizado de lá. E aí algum código que eu peguei daqueles cursos que eu não gostei, também eu trouxe. E daí, quando eu achei o Pablo, juntou. Então, a gente tem que fazer muitos testes. E nem sempre a gente quer testar. É uma chave da sabedoria que ele ensinou no SPR. Para quem fez, a Georgia lembra, né, Georgia? Então, o testar. A gente desiste muito rápido. Por isso que é bom estar num grupo assim, porque às vezes uma coisa que funcionou para mim vai despertar na Anne.
Anne, eu fiz lançamento, eu contratei pessoas de tráfego que foram muito ruins. Mas mesmo elas tendo sido muito ruins, foi melhor ter feito com elas do que não ter feito nada. Eu fiz 3 lançamentos. O primeiro, a pessoa deixou claro que não tinha experiência. No segundo, a pessoa me vendeu muita experiência e eu percebi, hoje eu vejo que aquela pessoa não era tão boa, mas foi melhor do que nada, porque se não fosse aquela pessoa, não tinha destravado. No terceiro lançamento, eu gastei muito dinheiro. E eu mesma fiquei chateada. Eu validei meu lançamento, só que eu me desgastei emocionalmente demais. O que eu fiz? Eu falei, bom, se eu não estou me sentindo bem para lançar agora, eu não vou perder o meu caminho, vou continuar. Em breve eu vou lançar. Eu sinto também em mim um bloqueio, por exemplo, de aprendizagem do tráfego. Eu tenho consciência que o tráfego não é a coisa mais complicada. Eu já consigo, hoje eu tenho uma pessoa que está fazendo tráfego para mim, que ele tem muita experiência no tráfego, e eu já consigo entender de estratégia. Então, eu estou percebendo que, mesmo eu não tendo a mesma habilidade no tráfego, eu já consigo me comunicar melhor com a pessoa que eu contrato. Então, não é porque você contratou uma vez e não deu certo que não funciona. Não, sim, isso aí eu entendo. É que dá uma desanimada, né? Eu senti essa necessidade de testar e aprender um pouco, assim, pelo menos o básico, né? Entender como funciona e melhorar o posicionamento, essas coisas, para depois delegar, né? Igual você falou, eu já consigo ter essa visão de estratégia, então você já consegue se comunicar. Se você não consegue ter nem essa visão, como é que você vai comunicar? Sim, e daí ele vai fazer na mão de outra pessoa. Ele vai fazer da cabeça dele. Sim. E aí, como é que faz, né? Então, se você não sabe o mínimo, então não tem como você nem delegar. Sim. Então, assim, eu particularmente, eu estou conseguindo ter bastante resultado, gente. Olha, toda semana eu tenho fechado 2, 3 clientes. Toda semana. Parabéns. Então, maravilha. eu estou vendo a diferença. Eu falo clientes que me procuram. Então, isso vai acontecendo no dia a dia. E vai. E aí a gente vai então, abençoar você hoje, Anne, te dando essa contribuição. E aí, se você quiser inteirar, eu começo esse trabalho com você. Depois, você pode ou ver outra pessoa, ou quiser continuar comigo, não tem problema. Eu te dou esse suporte, faço algumas lives com você para te dar uma animada, crio com você uma linha editorial mínima para você ter um guia. Isso vai ajudar. Uma das coisas que me ajudou muito, tendo gastado bastante em treinamentos caros, foi que eu fiquei boa em criar conteúdo. Isso me ajudou, porque muitos clientes me contrataram para isso no caminho. Olha que interessante. Então, sempre alguma coisa vai ajudar. Sempre. Às vezes você pensa que não, mas vai. Vai. Gente, quem mais quer contribuir aqui? Nilda, tudo bem? Como é que você chegou até nós? Espera aí, Jorge, depois eu chamo você. Ai, eu estou toda enrolada. Peraí. Ai. Não tem problema, Nilda, você vai aprendendo a mexer na ferramenta. Realmente, não sei. Só vai aprender errando, fazendo, não tem problema. Ai. Como que você chegou até mim, Nilda? Eu não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Sim, estamos. Eu estou no 10 em 1, eu sou iniciante, eu estou começando praticamente do zero. Eu agora estou chegando até do exercício físico, que o Pablo mandou a gente fazer, né? Ele falou que se você comer, você tem que fazer exercício. Se não comer, não precisa. Se não comer, não precisa. Então, eu estou seguindo isso, cheguei agora do exercício físico, e assim, eu tive uma vida também muito escassa, mas com Deus eu fui ultrapassando barreiras, né? E graças a Deus, assim, eu me sinto assim até honrada, porque eu consegui criar 3 filhos praticamente sozinha e dei conta, né?
graças a Deus, são muito abençoados e tem passado algumas coisas, mas estão caminhando com as próprias pernas, graças a Você Deus. já tem empresa, Nilda? Eu sou cabeleireira, mas eu trabalho na minha casa, na sala da minha casa, mas graças a Deus deu para criar meus filhos com Não, isso. tudo bem. Ó, o que acontece? Como você está no 10 em 1, você sabe que o Pablo fala para não contar muita história, lembra disso? Por quê? Para não dispersar o foco. O que eu quero que você entenda? O nosso grupo, ele é focado em cada um de nós virar uma empresa. Por causa do dinheiro? Não. Por causa do crescimento pessoal. Então, todo mundo aqui vai ter um problema, mas a gente tem que focar no nosso objetivo, que é o crescimento. Aí eu te pergunto, você é cabeleireira há quanto tempo? Uns 20 anos. E por que você ainda não conseguiu sair da sala e montar uma empresa e treinar outras cabeleireiras? Você sabe que o Pablo cobra isso, né? Mas é porque assim, eu estava mais focada na família. Tudo bem, mas você tem consciência que isso é importante? Agora eu estou tendo consciência. Depois Sim. que eu comecei a seguir o Pablo, e até eu comprei essa mentoria dele e estou tentando colocar em prática, já estou tentando, algumas coisas já estou colocando. O que você colocou em prática? Esse destravar mesmo de fazer exercício, acordar cedo, eu já fiz uns stories que eu não tinha feito, lá no meu Instagram também, que eu já tenho Instagram há algum tempo, mas estava também parado, entendeu? Então, eu estou assim, tentando colocar em prática alguns ensinamentos. Quando eu cortar assim, viu, gente? Não é porque eu quero ser grossa, é que eu estou seguindo tudo aquilo. Eu sou aquela aluna que eu faço tudo aquilo que o Pablo ensina e eu acredito muito no que ele ensina, porque eu estou aplicando na minha vida e eu tenho visto resultados reais. Então, uma coisa que o Pablo fala muito, que é importante a gente já pegar, é assim, as desculpas que a gente dá, para a gente tirar as desculpas, começar a agir. E qual que é o grande objetivo do trabalho do Pablo? É pegar uma pessoa como a Nilda, que poderia ser uma grande empresária, que poderia estar treinando um monte de cabeleireiro, tirar ela da zona de conforto, para que ela cresça. É esse o objetivo desse trabalho nosso. Por quê? Só através do crescimento pessoal é que a gente vai levantar a economia do país. Só com o inconformismo a gente vai conseguir trabalhar. E é muito importante alinhar isso com o propósito, porque você vai perceber assim, Nildo, um monte de gente que entrou no 10 em 1 nem sabe por que entrou. É lamentável, gente, tem muita gente que está no 10 em 1 assim. Ou entrou, mas não vai concluir, vai desistir no meio do caminho. E a nossa ideia aqui é que a gente não caia a energia e não fique só na palavra. Porque existe um hábito do brasileiro de falar e não fazer. Então, assim, que bom que você está fazendo stories. É só o primeiro passo. Mas precisa destravar no sentido de você montar a sua empresa e sair do trabalho caseiro. Você tem noção disso? Agora que eu estou tendo, entendeu? Porque assim, minha vida era muito voltada para os meus filhos. Sim. E agora meus filhos já casaram e eu agora que eu estou tentando me reestruturar. Aí, um momento, eu pensei que eu já estava assim, já ultrapassada, já estava... Eu tenho 65 anos, mas... A crença de que está velha, né, para começar. Como ele falou no outro dia, numa live dele, que o Roberto Marinho começou a Rede Globo com 60 anos, né? Aí isso também me motivou. Ele falou assim, se ele fez, por que eu não posso fazer? Né? Então, aí isso me motivou e eu comprei o curso mesmo com dificuldade e estou tentando ir. Às vezes eu me sinto assim, pequena no meio de tantas pessoas, né?
Mas eu falei assim, eu estou igual a elas, eu vou ficar no mesmo patamar. Ó, existe um bloqueio só um pouquinho, tá, Marlene? Existe um bloqueio que chama necessidade de aprovação. Quando você fala assim, eu me sinto pequena, já mostra os seus bloqueios de não merecer. E veja, eu não estou falando isso, Nilda, para te diminuir, não é isso. É porque isso que você está trazendo é muito comum e pode ser mudado. Por exemplo, achar que está velha demais, isso é muito colocado para nós mulheres, que a gente fica velha cedo, é uma coisa muito cultural de achar que a gente está velha. O Brasil, na verdade, o mundo está mudando, porque até um tempo atrás, a coisa de 20 anos atrás, as pessoas morriam na faixa de 60 anos. Só que hoje já se sabe que a média de vida, a expectativa de vida do povo é 85 anos. Então, imagina que a Nilda tem 20 anos para produzir e você tá recebendo informações novas, de entender que você não está velha, de entender que você não é menor. E isso leva um tempo para digerir, só que começa a corrigir já na palavra. Nunca diga estou tentando, porque quem tenta não faz. E também não dá desculpas. Eu não fiz por quê? É daqui para frente. Porque senão não desbloqueia. E demora a desbloquear. Você tem que treinar todo dia. Por exemplo, eu estou fazendo a chave da prosperidade todo dia. Gente, aquilo tem me desbloqueado absurdamente. E eu não queria ter que ir na internet falar de Deus. Eu nunca quis. Eu fugi disso a vida toda. E como eu ia na igreja muito, minha mãe falava que adorava me ver na igreja, porque eu me comunico bem, e isso é bom, né, para a igreja. Mas eu tinha uma rejeição de religião enorme. E aí agora eu estou fazendo o exercício de falar de Deus na internet. Isso para mim não é fácil, não. Não pensa que é. Quem vê fala, nossa, você fala tão bem. E eu sempre corri disso, porque as pessoas me faziam muita proposta para trabalhar de pastora, e eu fui criada na Igreja Católica, né? As pessoas faziam muita proposta para mim de que eu tinha que ser pastora ou política. Eram sempre os convites que eu recebia. Eu falava, não quero, não quero. E aí está eu lá também desbloqueando o meu preconceito em falar de Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Todos nós aqui estamos crescendo. E você é muito bem-vinda. Mas você é bem-vinda se você fizer. A gente não quer você dando desculpas e ninguém aqui. Por quê? Porque a ideia é que todo mundo aqui pare de se sentir o coitadinho, de se sentir o rejeitado, que é um bloqueio muito pesado, Nilda. Que todo mundo aqui tem algum bloqueio. Eu não sei se vocês lembram que eu falei semana passada sobre todo mundo vir na reunião arrumadinho, como se estivesse numa reunião de negócios. Lembra? Alguém estava aqui? Só a Georgia que estava, né? Isso é importante. Às vezes, e isso, gente, eu falo, porque eu me lembro que uma vez eu contratei um cara para ele fazer uma mentoria para mim. Eu paguei caro para ele. Aí eu fui abrir um dia uma reunião e ele estava deitado na cama para a gente fazer uma live. Eu olhei para ele e falei assim, olha, acho que você não entendeu. Não é para você me atender deitado na cama como se não tivesse importância o que você está fazendo. Você tem que ter uma postura diferente. Você tem que estar bem arrumado, num lugar legal. A gente está fazendo uma live, você tem que respeitar as pessoas que vão assistir a gente. E a gente remarcou um outro dia. Aí ele se tocou. Às vezes a gente não percebe. Então, pequenas mudanças vão ser importantes. Eu estou fazendo a leitura de Provérbios fala o tempo todo da palavra. Então, Nilda, você entrou no treinamento, assuma o treinamento e comece a se posicionar como uma mulher de negócios. Muitas pessoas que estão à sua volta não vão gostar, mas você tem que parar de ser a Nilda boazinha, porque a Nilda boazinha não vai fazer sucesso. Eu sei disso. A Georgia queria falar e depois a Marlene. Fala, Georgia. Não, na verdade, eu não tenho nada para falar, não. Eu quero contribuir. Eu tenho que sair daqui a pouco para uma reunião para a Anne deixar o Pix aí. E Pronto. quem tiver um Instagram,
coloque aí o seu endereço do perfil do Instagram, porque eu vou continuar. Quem participa dessas reuniões, da nossa reunião, do nosso grupo aqui, eu vou continuar incentivando nos comentários, nos posts, marcando e fazendo o Instagram trabalhar para vocês e para mim também, né? Que eu tô plantando para colher, que logo em breve aí eu vou lançar os meus produtos também. Na verdade, ontem à noite eu estava conversando com meu marido, ele trabalha com tráfego também, e a gente vai voltar a tirar os meus produtos lá da Hotmart. Gente, mas se o teu marido trabalha com tráfego, tá muito mais fácil. Não, ele tem o trabalho dele também, mas a gente já trabalhou no digital, por isso que eu tenho essa facilidade, que eu já fiz outras mentorias, eu já fiz lançamento, eu comprei o do Érico também, validei os meus produtos e vendi já, eu já tenho alguns produtos prontos, né? Tenho 2 ou 3, não sei. Ótimo. Então, assim, eu estou movimentando isso aqui que bom. você está fazendo, porque demora um pouquinho para o Instagram pegar o ritmo e trazer gente. E a gente também, né, Georgia? Gente, eu também, para fazer live todo dia, eu tenho que me desbloquear, senão não faço. Dá trabalho. Então, Anne, passa teu Pix. Qual que é o teu Pix? Eu queria agradecer, assim, que eu... nada por acaso, né? Eu, por conta de eu ter saído de casa muito cedo, ter lutado a minha vida inteira, né? Eu tenho umas dificuldades, às vezes, de receber. Isso é um bloqueio, né? E, então, assim, aceitar uma contribuição de vocês vai ser muito importante para mim. Muito obrigada. Quem puder, R$1 já vai estar me ajudando na minha energia de receber. Isso, e é importante, gente, assim, ó, isso que a gente está fazendo de doação, não é porque a Anne não tem condição, não é isso. Para você quebrar o bloqueio de escassez, eu estou quebrando em mim, não é na Anne. Ela vai quebrar o dela recebendo. Nós estamos doando, não é porque ela não tem condição de pagar, é porque ela está com medo de investir nela, e nós vamos investir da mesma forma que Deus investe na gente todo dia, e as pessoas não se dão conta disso. Deus investe na gente todo dia e a gente acha difícil retribuir com stories, retribuir com uma postagem, retribuir com uma live. Custa quanto? Custa nada. Então, a gente precisa vencer isso, porque existe um hábito no Brasil terrível. Justificativa, desculpa, conversa fiada, é um problema do brasileiro. O brasileiro fora do Brasil é visto como um falador. E a gente precisa resolver isso. Tem uma razão de isso acontecer, tá? Existe aí o marxismo cultural, para quem não sabe, ele deformou uma geração inteira de pessoas. E o que a gente está fazendo agora é tentando recuperar as pessoas que vieram dessa cultura que destrói as pessoas de uma forma profunda. Nem vou falar aqui para vocês, senão dá ânsia de vômito. Vamos fazer a doação aqui para a Anne? Passa o teu Pix, Anne. 11 9 94 28 62 65. Vou repetir, tá? 11 994 28 62 65. Isso. E qual é o seu nome? Anne Caroline Dias com dos 2 Reis. N's? Anne Caroline Dias dos Reis. Gente, quem puder fazer o Pix para a Anne, lembre assim, ninguém está fazendo Pix porque a Anne não tem condição de pagar. A gente está fazendo para que nós aprendamos que nós temos dinheiro. Porque esse sentimento de miséria, ele é muito forte na nossa cultura do Brasil. Pode falar, Georgia. Coloca ali no chat para a gente printar aqui, para não ter erros. Mano, a nós. Estou colocando. Ó, coloquei e já estou fazendo. Eu vou fazer R$20. Quem quiser falar o quanto vai doar, eu acho que é legal. Quem não quiser falar, não precisa. Mas eu acho que é importante a gente parar de ter medo de falar em dinheiro, de ter medo de falar em doar.
A gente não está doando para um estranho na rua, a gente está fazendo aqui uma participação. E é muito importante a gente aprender a fazer isso e parar de ter medo de investir na gente. Porque quando a gente tem medo de investir na gente, a gente está mostrando a nossa insegurança. Ó, a Georgia vai fazer 30. Tá abrindo aqui. Gente, o objetivo do nosso grupo é levar ele realmente como um trabalho para gerar um crescimento em quem está aqui. Não é uma reunião por reunião, é a gente trazer experiências que deram resultado. Quando a Georgia fala dos resultados que ela teve, naquela coisa tão simples que eu expliquei aqui um dia, eu fico muito feliz. E a Georgia já está numa condição de também já ir para o próximo nível, se Deus quiser, para que ela traga mais contribuição, assim como eu estou trazendo, gente, eu estou tendo resultado. E eu quero que vocês tenham também. Mas se tiver, não para de vir no grupo, porque tem gente que é assim, eu só venho aqui para ganhar algo, e aí quando eu estou bem, eu saio fora para ninguém saber. Tem gente que é assim. Ó, a Nilda está doando R$40, olha o poder da Nilda. Nilda, é muito importante isso. Gente, estou muito agradecida, viu, com vocês, pela atitude. Estou muito feliz. Obrigada, viu, gente? Ó, eu acabei de fazer. Por quê, gente? A gente precisa se ajudar, mas ajudar também quem está comprometido. Para a gente também não ficar atraindo gente que só quer sugar a gente. Mesma coisa, às vezes você pega um cliente que ele não está comprometido com você. É melhor não atender. Melhor não atender, porque tem vários que vão estar comprometidos. Ó, cada um fez sua contribuição. Lembra que toda semana a gente vai falar dos bloqueios. Vamos ver se essa semana a gente consegue fazer o exercício para quebrar a nossa escassez, tendo coragem de investir na gente, parar de ter dó. Esses dias eu tive que fazer umas reuniões e às vezes você fica com dó de pagar Uber, né? Porque para os lugares que eu vou, tipo, eu vou muito para Alphaville. Às vezes eu gasto 60, 70 reais de Uber. Aí eu também estou trabalhando isso em mim. Pague o Uber, vá com conforto, vá com agilidade. Você merece ter um motorista dirigindo para você. Você está abençoando o cara do Uber que está ali trabalhando. Para de ser mesquinha. E sabe o que tem funcionado, gente? Porque quando a gente tem pensamento de pobreza, a gente tem dó, né? Ah, não vou contratar isso, não, que eu tô com dó. Eu também penso assim, já faz tempo, eu só uso de Uber, vendi meu carro, e há um tempo atrás, depois entrou na pandemia, eu não uso carro, eu trabalho em home office, e eu penso assim, nossa, como é bom ter um motorista dirigindo para mim enquanto eu faço os meus contatos, enquanto estou produzindo aqui atrás, no banco de trás. Ai, como é bom ser rica. Sim. É assim a gente precisa penso. começar a se sentir assim. Viu, Nilda? Para você pensar assim, eu vou ter um salão de verdade, eu vou parar de atender em casa, não que tenha nenhum problema atender em casa, mas é subir de nível. Amém. Gente, alguém mais quer contribuir? Patrícia, você que está no 10 em 1 é muito importante. Não abriu seu microfone. Ah, ela já fez. Ah, você fez também, Patrícia? Tá. Júlio, você acabou saindo e voltou. Abre seu microfone aí, por favor. Oi, Rosa. Você foi um que a gente trabalhou muito numa das reuniões, né? Como é que tá a sua cabeça depois daquela conversa? Então, ainda tem assim, algumas coisas tô conseguindo já até uma evolução, mas estou conversando aqui com a família em relação a algumas coisas que eu devo tomar, mas tem que ser aos poucos, né? Porque como eu falei naquele dia, uma coisa já vem há muitos anos, né? Isso. O processo é um pouco lento, mas
aos poucos. Inclusive, eu estou me aperfeiçoando aqui no curso de barbeiro, pretendo abrir aqui um pontozinho. Sugestão. Porque eu tava ficando mais na roça, aí eu tô... Sugestão. Oi. Aprenda o digital. Você pode aprender aqui com a gente. Isso. Por exemplo, eu estou precisando de pessoas para ajudar a fazer uns trabalhos aqui para a gente trazer mais pessoas. Se você topar, eu te ensino umas coisas de digital. É que assim, gente, eu não vou gastar minha energia ensinando gente que não quer aprender. E também que não quer contribuir, porque não funciona. Eu tive uma funcionária que eu investi nela, pagava e ainda ensinava, e eu vi que ela não estava afim de nada, dispensei. Então, assim, é um crescimento para a gente. Eu ensino, mas eu quero que a pessoa, de fato, leve a sério, porque senão não funciona. Leonardo, eu sei que você é dos Estados Unidos, e se você participasse aqui seria muito bom. Não sei se você está ouvindo, porque a tua câmera está desligada, mas foi você que me procurou lá no Instagram, e seria muito importante você contribuir. Iracilda. Bom, gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Olha lá, Iracilda abriu a câmera. Desabrocha aí, mulher, abre seu microfone. Gente, a gente só aprende a mexer na ferramenta fazendo isso. Como você chegou a mim, Iracilda? Olha, eu acho que foi você que mandou, eu não sei como chegou, não. Foi network, mindset, alguma coisa assim? Tá, e você tá no 10 em 1? Não, tô não. Não? Você trabalha com o quê? Eu sou consultora, né, de perfumaria, cosmético, né, há bem tempo. Eu aposentei faz uns 10 anos, mais ou menos, e como eu estava impossibilitada de trabalhar, eu conheci o ramo de cosmético, né, uma empresa de cosmético, porque primeiro eu ganhei um produto e usei, gostei e comecei a compartilhar com outras pessoas, as pessoas começaram a comprar e eu tomei gosto e continuei fazendo. Você revende cosmético? Isso. Você revende nas lojas ou para as pessoas? Não, para as pessoas. Uhum. E você já tem sua empresa? Não. Porque aqui a gente estimula as pessoas a terem seus negócios, a treinarem outras pessoas, porque quando você só fica, vamos colocar, e não evolui, não vai para frente, você bloqueia o seu próprio crescimento. Por isso que eu queria entender de onde você veio, se você já tem essa consciência ou não. Então, eu não sei como que você me encontrou. Então, mas você está em algum dos grupos de negócios, senão não teria chegado até você. Pode ser. Porque eu comecei, quando o Pablo começou lá a casa, eu comecei, eu até fiz a inscrição, aliás, eu comprei, né? E só que teve problema, assim, eu estava pagando no cartão e foi, aí eu peguei Covid, aliás, nós pegamos, porque a família toda pegou Covid, e eu perdi o acesso e começava, assim, eu procurava o suporte, mas só que não tive atendimento. Aí o banco foi e me restituiu, porque eu recebi a mensagem que eu não estava pagando, né? E mesmo assim, entrava, mostrava comprovante e nada. Aí eu peguei e reclamei, fiz reclamação no banco, falei assim, não é possível, você está tendo descontado? Tem que ter algo desse dia, tem que chegar em algum lugar. Aí o banco foi, acho que deu 10 dias de prazo, e não teve resposta e restituiu, até no caso, né, restituiu assim, as compras que já tinham sido feitas eram descontadas, né, o valor, né? Mas isso o quê? Lá do tempo da La Casa Digital? Isso. Gente, mas isso foi em que ano? Em 2020, eu acho, né? E de lá para cá você não fez mais nada? Não, eu faço, nossa, eu assim, em termos de continuar fazendo treinamentos, cursos, eu sempre tenho feito, aplicado, sim, em outras formas, não assim
em empreender. Eu tenho assim uma trava com o Instagram, eu quero fazer as coisas, mas assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu sei que é uma ferramenta da gente, que é para a gente ganhar dinheiro digital, mas assim, eu fico assim, perdida, tenho material para postar, mas assim, eu não vejo... Você tem condição de investir para que alguém faça isso para você? Não. Então, porque se você sempre tiver uma desculpa, você também não cresce. E existe um dos bloqueios que é o de aprendizado. Eu também tenho isso, né? Eu estou te passando para você prestar atenção nisso, porque senão você também não cresce. Sempre vai ter uma explicação. Eu não fiz por isso, eu não fiz por aquilo. E a ideia aqui do grupo é que a gente participe e resolva esses bloqueios que a gente tem para a gente parar de dar desculpa, porque a desculpa, ela é um conforto. Uhum. Mas a gente nunca vai crescer. Então, a ideia aqui são pessoas que querem prosperar e que estão dispostas a colocar a mão na massa. Você tem esse perfil? Com certeza. Então, por exemplo, você já fez a doação para a Anne? Sim. Isso é bom, gente. Ó, parece bobagem, mas um simples movimento vai quebrando. Eu tenho... você sabe mexer no Telegram, Iracilda? Sei. Vou te mandar o link aqui no chat para vocês entrarem no Clube da Prosperidade, que é onde eu tenho trabalhado mais isso. Porque você vai crescendo aos poucos. Não tem como você crescer de uma vez. Mas se você, pelo menos, fizer o movimento, algo já vai acontecer. Então, o que eu tenho procurado aqui é que as pessoas, de fato, se movimentem, porque não é confortável se movimentar. E comigo não é diferente, gente. Não pense que eu sou especial ou não sou como vocês. Eu sou igual a vocês, eu também tenho bloqueio, por isso que eu estou aqui. Para quebrar esse bloqueio e fazer. Porque se eu ficar só falando e dando desculpa, eu também não vou fazer. Então, eu estou colocando o link ali do Clube da Prosperidade, porque no Clube da Prosperidade, para quem não sabe, eu vou abrir a tela aqui para vocês saberem como que vocês mexem dentro do Telegram, para vocês aproveitarem o Telegram. Ó, tá abrindo o Telegram para vocês? Sim. Ó, isso aqui é o Telegram. Como é que ele funciona? Esse é o Clube da Prosperidade. Como é que ele funciona? Ele é uma ferramenta que tudo que eu posto, ele fica arquivado. E quando você vai aqui do lado, ó, tá vendo aqui em cima? Quando você clica, ele aparece dessa forma. Tem gente que usa o Telegram, mas não sabe mexer nele. Funciona assim, ó. Aqui fica arquivado tudo. Então, quando você vem aqui em média, é a mídia. Tudo que eu postei de imagem fica aqui. Quando eu venho aqui pro lado, em links, eu tenho todas as aulas arquivadas por link. Ó, tá vendo a reunião do dia 14? Tá aqui. A reunião do dia 17 tá aqui. Tá vendo onde tá? Vocês conseguem ver as reuniões que eu já fiz para vocês assistirem. Todos os links das chaves da prosperidade do SPR estão aqui, ó, chave 11, chave 12, chave 13, para vocês começarem a trabalhar aquilo que a gente falou hoje, que são os degraus da sabedoria. Aqui, ó, estão todos os áudios que eu vou orientando vocês, porque o Instagram, ele traz um curso gratuito. E é esse meu objetivo no Clube da Prosperidade. Eu vou fazer a reunião, eu aviso aqui. Então, é importante aprender a mexer na ferramenta, que ela vai te ajudar a estudar de graça. Ó, o link do Zoom está aqui, minha mensagem está aqui. Para você pegar intimidade com as ferramentas, tem que usar todo dia, senão não pega. E aí não aprende. E precisa aprender para poder crescer. Tá? Eu recebi antes a ligação pelo WhatsApp aqui para entrar no Zoom. Que bom. Então, gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta ou observação? Marlene? Eu só queria agradecer as pessoas que contribuíram comigo. Eu vi aqui 4 pessoas contribuíram. Opa, já deu quanto no caixa aí? Fala para nós. Já deu R$70.
Então, muito obrigado, viu, a cada um de vocês que pôde contribuir comigo. Então, se você confiar em fazer o seu investimento, investe a diferença, eu consigo mexer no teu Instagram, faço isso para começar, e aí você já vai ter um crescimento a mais. Senão, você não sai do estado que está. Uhum. Fica sempre limitado a ter dó de investir. Se a gente não confiar em investir na gente, não adianta. Porque se a gente tiver dó, o nosso cliente também vai ter. Porque a gente vai emanar uma escassez inconsciente. Só vai aparecer cliente que não quer pagar a gente, porque a gente está emanando escassez. Então, a ideia aqui é desbloquear para a gente sair disso. Tá? Muito bom. Gente, é isso. Quem poderia me ajudar para a gente começar a trazer mais pessoas e engajar com essas pessoas que deixam o nome e não vem? Que essas pessoas também têm bloqueio e não sabem. No Eu caso, aí, posso, tem que mandar o link para as pessoas? Não, é me ajudar a engajar para a gente trazer mais pessoas. A Eu Georgia, sim, Georgia? Que eu sei que a Georgia é dedicadíssima. Eu posso. Se eu souber como faz, eu posso, sim. Eu pensei agora em entrar no nosso grupo do WhatsApp e individualmente em cada pessoa que não está entrando mais e conversar mais no privado, no tete-a-tete, saber por quê. Eu vou te passar uma tarefa, então, Georgia. Você vai me ajudar nisso, que eu já vi que você faz. Eu também posso E, ó, ajudar. gente, a Georgia tem bloqueio também, que ela sabe, né, Georgia? Que a gente já conversou aqui. Eu também, se eu puder fazer, eu faço também, eu quero. Ó, eu mandei o link. Pode falar, Patrícia. Pode. Eu tirei um print da tela para engajar lá no grupo. Pode colocar que a reunião foi top. Por favor, Patrícia. Claro. Ó, você que está no 10 em 1, Patrícia, principalmente quem entrou no 10 em 1, a Nilda, você. Cara, a gente está investindo R$3.000. Eu não sei se foi isso que você pagou. Sim. Não desperdice. Porque o movimento é que vai fazer você prosperar. E muitas vezes a pessoa compra o treinamento e se sente bem só porque comprou, mas não é isso que vai trazer o resultado. Vai trazer o resultado é o movimento de fazer. E eu falo isso, gente, porque eu não sei se vocês sabem que eu já estou na plataforma do Pablo trabalhando. Alguém sabe disso aqui? Só a Georgia sabe e a Marlene, né? E por que eu entrei na plataforma do Pablo? Porque eu estava me movimentando. Quando eu estava de graça, eu já tinha resultado. Quando eu comprei o treinamento, eu continuei fazendo network e eu nem sabia que lá na plataforma ele contratava pessoas. Ele contrata muitos prestadores de serviço e quando você está no movimento, as pessoas acabam te encontrando. Eu não fui lá e entreguei o material meu, nada disso. E também o que ele paga lá, ele fala claramente nas lives, ele coloca pessoas para trabalhar na plataforma, não é pelo dinheiro. Mas a gente faz muito network lá dentro. Então, assim, muitos de vocês aqui também podem, mas precisa movimentar. Por isso que o que eu estou fazendo aqui é um movimento. Eu não estou ganhando dinheiro para fazer o que eu estou fazendo aqui. Isso é propósito. Tá? Então, pensem nisso, porque, assim, façam. Porque se a gente só falar, nada vai acontecer. Eu agradeço vocês estarem aqui hoje. Nada é por acaso. Está aqui quem precisa estar aqui. E não fiquem só me ouvindo. Façam o movimento. Tá bom, gente? Alguém mais quer fazer alguma observação? Senão eu já encerrarei. Gratidão, Rose. Até semana que vem, gente. Vamos continuar falando dos desbloqueios. Lembre que hoje foi o foco na escassez. Pode falar, Marlene. Eu já falei, gratidão. Eu só tenho gratidão. É uma vez por semana os encontros? Toda terça-feira, das 8 horas até as 10, eu estou aqui trazendo para vocês os aprendizados para a gente colocar em prática, abençoar uma pessoa a cada reunião para a gente quebrar a nossa escassez. Eu vou postar aqui para vocês o arquivo que eu fiz
que vocês podem estudar sobre os desbloqueios, que a gente vai continuar falando disso nos próximos encontros, porque todo mundo tem bloqueio e muitas vezes é esse bloqueio que não deixa a gente para frente. Então, quem sabe isso vai ajudar vocês, assim como eu estou tendo resultado, outras pessoas vão ter também. A Georgia também já percebeu os resultados, né? E é isso. Espera aí que eu vou ver se eu consigo mandar aqui para vocês, gente, que eu estou tentando puxar o arquivo. Eu também não conheço todas as ferramentas, não, gente. Eu vou aprendendo aqui, sabia? Você vai colocar no WhatsApp ou lá no Vou colocar também. Ah, tá. Mas vou tentar colocar aqui também, porque daí já quem conseguir já pega. Tem umas coisas aqui também que às vezes não dá certo. Aí eu tenho que descobrir o que eu fiz que não funcionou. Aí... Eu não estou conseguindo mandar aqui, gente. Eu não sei como é que manda por aqui. Eu mando lá no WhatsApp, tá bom? Tá, joia. Mandei o link do Clube da Prosperidade. Quem não tá, entre ou pegue no link abaixo, que quando eu subir o vídeo eu posto lá. Tchau. Entrei lá no clube já. Tá, tchau, gente. Bom dia para todos, gente.